Olá, aqui é a Prof. Lívia de Redação. Acompanharei vocês aí nessa jornada de preparação para a prova do Enem na disciplina de Redação, como já disse. E antes da gente começar, quero fazer alguns comentários sobre a prova de Redação do Enem. Olha só, essa prova, embora ela seja muito temida, né, por alguns alunos, vai ser difícil de escrever, pode cair um tema muito complicado. A verdade é que, felizmente, a redação do Enem oferece para a gente um pouco de previsibilidade daquilo que é esperado que o aluno faça ali dentro da prova de redação, e aí a gente consegue traçar boas estratégias para jogar a nota de vocês lá para cima. É claro que é importante saber falar minimamente sobre o tema que a prova vai te cobrar, mas pensando na redação do Enem, a estrutura que se faz ali no momento da sua redação ajuda a jogar a sua nota para cima. Pensando nisso, a primeira aula de redação aqui será sobre o processo de avaliação desse texto. Entender o processo de avaliação da redação é muito importante para vocês aprenderem a ter visão de corretor. O que é a visão de corretor? É exatamente a expectativa que o corretor tem a respeito do seu texto. É muito importante a gente construir essa percepção do corretor, porque a verdade é que o primeiro corretor do seu texto é você. É você que, antes de entregar a redação ali para a finalização da prova, é você que vai revisar o seu texto, procurar possíveis desvios, possíveis erros, para então corrigir e aí entregar para o aplicador ali de prova da sua sala, e então a sua redação vai para os corretores. Então, neste primeiro momento, vamos conversar aí sobre o processo de correção e como que vocês podem trabalhar, treinar para estarem alinhados à expectativa dos corretores. Comecemos aqui então a falar das competências avaliativas da redação do Enem. Antes de tudo, vamos entender o que a prova te cobra realmente. Esse trechinho aqui que eu trouxe é um trechinho da cartilha do participante que diz o seguinte: a prova exigirá de você a produção de um texto dissertativo argumentativo em modalidade escrita formal da língua portuguesa sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências, justamente o ponto aí que a gente vai comentar na aula de hoje, que devem ter sido desenvolvidas ao longo da sua formação. Para começar, vamos só entender rapidinho do que se trata um texto dissertativo argumentativo. Dissertar é a mesma coisa que você falar a respeito de um assunto. Vejam bem, às vezes o aluno tem um receio, um medo de, e se cair um tema sobre o qual eu não sei falar nada? Já vou tranquilizar vocês. Não vai cair um tema sobre o qual você nunca ouviu falar. Até porque o Enem é o exame nacional, ou seja, ele contempla o Brasil inteiro, do ensino médio. Então, ele tem nível de ensino médio e contempla o Brasil inteiro. É por isso que eu te dou ali uma segurança do seguinte: não vai aparecer um tema completamente inovador sobre o qual você não ouviu falar nada, nada, nada. Alguma coisa sobre o tema você vai saber falar. Juntando isso, a estrutura que a gente vai treinar aqui, que é a estrutura que vai jogar a sua nota para cima, dá para fazer um bom jogo aí nessa prova de redação. Argumentativo, pensando agora nessa parte, é todo o texto em que você defende um posicionamento. Claro que aqui a gente não dá opinião. Não é dizer eu acho, eu penso, eu acredito, mas sim assumir um posicionamento que diga: esse tema é problemático, este tema está envolto de desafios. É um posicionamento, mas que não é carregado de uma opinião. Não é para dizer eu acho, eu penso, acredito de jeito nenhum na redação do Enem. E este texto será avaliado ali nas chamadas competências avaliativas. Primeiro de tudo, vamos entender então a distribuição de pontos. A redação do Enem é avaliada em 1000 pontos. Esses 1000 pontos são divididos em 5 competências diferentes, por isso cada uma das competências vale 200 pontos. Eu vou passar com vocês rapidamente por cada uma das competências, justamente no sentido que eu falei para vocês. Deixa eu entender o que o corretor espera de mim. Entendendo essa expectativa, você consegue atendê-la, consegue jogar a nota para cima, é isso que a gente quer.
Tá bem, comecemos aí com a competência 1. Competência 1 avalia o que a gente chama de domínio da norma padrão. A norma padrão diz respeito ao atendimento às regras gramaticais da língua portuguesa. Basicamente, uso de vírgula, uso da crase, concordância nominal, concordância verbal. Estes aspectos aí são avaliados nos primeiros 200 pontos da redação. Eu separo aqui a competência 1 em 3 tópicos essenciais que são, primeiro, conhecimento das convenções de escrita, ou seja, se você escreve as palavras de maneira correta, adequadamente. Eu gosto de dar uma dica também, né? Se ali no momento da prova você tiver muito na dúvida sobre como se escreve determinada palavra, o que eu te aconselho? Escolhe outra. Escolhe ali um sinônimo, uma palavra que poderia substituí-la e que você tem mais segurança para usar essa palavra, entende? Sempre legal fazer esse jogo buscando evitar ao máximo possíveis desvios ali na sua prova. Segundo, regras gramaticais, vírgula, crase, regência, concordância, todas essas que eu comentei agorinha mesmo. E estrutura sintática. Estrutura sintática é a estruturação das frases dentro do seu texto. Uma dica legal nesse sentido é: não faça frases muito longas. Porque se você escreve uma frase de 6 linhas, por exemplo, é muito longa, a chance de ela ficar uma frase confusa, em que você perde um pouquinho o referencial daquilo que você está falando, é muito alta. Então, pegue essa dica aí de não escrever frases que você vai se alongando, se alongando. Coloca ponto final, escreve uma frase nova. Frases mais curtas têm mais chance de serem mais claras, menos confusas, tá? Uma coisa aqui na competência 1 que eu acho importante pontuar. Não é que você não pode errar nada. Existe um pouquinho de tolerância para você errar. Por exemplo, se você tem 2 desvios gramaticais, mais uma falha de estrutura sintática, você ainda consegue tirar 200 na competência 1. A partir disso, considera-se que você tem, vamos pôr ali, 5 desvios, 6, 7, 8, são poucos ainda, você tira 160. Se tem mais um pouquinho de desvio, 120, depois 80, depois 40, depois 0, que não será a realidade de nenhum de vocês, tá? Nisso que eu disse aqui, já deu para vocês perceberem que as pontuações no Enem, elas vão de 40 em 40. Então, na redação, não existe você perder, perdi 10 pontos, 15 pontos, não. Sempre de 40 em 40, tá? Notas desejáveis aqui para competência 1, 200, 160 é uma nota desejável para competência 1, é uma nota alta. Dependendo, 120 não puxa tanto a sua nota para baixo. Então, dá pra gente errar um pouquinho aqui ainda e ainda assim ter uma nota desejável, satisfatória, ok? Beleza. Depois, a gente vem para competência 2. Competência 2 vai avaliar 3 pontos principais. Primeiro, se você de fato escreve um texto dissertativo argumentativo. Vamos comentar em outro momento sobre a estrutura do texto dissertativo argumentativo, mas basicamente é o que eu falei. É um texto em que você aborda sobre determinado assunto, defende um posicionamento sem dar a sua opinião explicitamente, né? Mobiliza informações sobre aquele assunto para dentro da sua redação. Segundo tópico, atendimento ao tema proposto. Isso aqui é muito importante, porque para você conseguir uma nota satisfatória aqui na redação como um todo, não é só na competência 2, tem que ter o cuidado de abordar o tema todo. Sabem que o Enem, ele tem uma fama de trazer temas extensos, né? Temas longos. Todo este tema tem que estar dentro da sua redação. Vou passar estratégias para vocês de como fazerem isso, mas lembrem-se disso. Ainda que o tema seja gigantesco, enorme, ele tem que estar dentro da sua redação. Sabem que em 2023, o Enem teve um tema bem grande, né? Que foi desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Um tema muito longo e, para você se sair bem, em algum momento do seu texto você tinha que citar este tema por inteiro, né? Então, cuidem aqui do atendimento ao tema, porque isso aqui é muito importante para a avaliação do seu texto no geral. E fez uma dissertação argumentativa, atendeu ao tema? Aí você vai prestar atenção aqui no repertório sociocultural.
Repertório sociocultural é toda bagagem cultural que você adquiriu até aqui. O que é bagagem cultural? Os filmes a que você assistiu, os livros que você leu, os contextos históricos que você estudou, que você já ouviu falar, as notícias que você ouviu na TV, no rádio, que você leu na internet, no Instagram, enfim. Tudo quanto é bagagem cultural, todo conhecimento externo que você adquiriu até aqui é repertório sociocultural. Para o Enem, especificamente, todo tipo de repertório é válido. Qual que é melhor? Um repertório filosófico ou um filme que eu assisti ali na Netflix na semana passada? Tanto faz. Desde que esteja bem alinhado ao seu texto, tá tudo certo, tá? Então, bagagem cultural externa ali que você adquiriu ao longo da vida tem que ser mobilizada para o seu texto. E esse repertório precisa ser LPP, legitimado, pertinente e produtivo. Legitimado é um repertório que tem que ter uma fonte, uma confiabilidade. Por exemplo, você não vai dizer, ai, um filme da Netflix falou isso. Não. Você tem que colocar o nome do filme certinho, né? Se vai colocar uma notícia, tem que acrescentar a fonte dessa notícia, onde você viu, onde você ouviu. Se vai colocar um contexto histórico, o nome do período histórico ao qual você está se referindo. Pertinente ao tema. Não basta encher o texto, né, de repertórios socioculturais aleatórios. Tem que ter um repertório ali que seja pertinente ao tema e produtivo. Não é só largar o repertório ali no meio do seu texto. Precisa ser um repertório bem encaixado ali na discussão, um repertório que colabora com a argumentação, enfim. Depois a gente fala mais sobre isso aqui também. Beleza, aqui já temos então 200 pontos da competência 1, mais 200 da competência 2, seguimos agora para 600 pontos com a competência 3. Competência 3 avalia a argumentação e o projeto de texto. Vamos comentar primeiro sobre o projeto de texto. O projeto de texto diz respeito à organização da sua redação. Ou seja, vamos pensar aqui num cenário de organização. Se na introdução você traz ali para o corretor uma prévia do que vai ter no seu texto, depois aquilo que foi anunciado na sua introdução tem que obrigatoriamente ser retomado por você nos desenvolvimentos e devidamente trabalhado. Outro aspecto ali de organização. Se nos desenvolvimentos você apresenta problemas relacionados ao tema, e no Enem a gente sempre acaba trabalhando problemas, tá? Vamos falar mais sobre isso também, mas a gente sempre problematiza o tema. Lá no final do seu texto, você tem que resolver esses problemas. Então, o projeto de texto estratégico é isso. É um texto que está todo interligado, interconectado entre si. E a argumentação bem desenvolvida, né? Se é um texto dissertativo e argumentativo, cabe a você produzir argumentos completos, bem explicados, bem exemplificados, para conseguir garantir uma nota alta aqui na competência 3. Seguindo agora para 800 pontos, somando aí com a competência 4. Competência 4, ela vai avaliar o que a gente chama de coesão. A coesão diz respeito ao encadeamento lógico entre as partes da sua redação. Quais são as partes da sua redação? Frases, ou seja, entre uma frase e outra deve existir um encadeamento lógico, tem que ter uma lógica. E parágrafos. Parágrafos são partes do texto também. Entre os parágrafos tem que existir uma lógica. Para essa lógica ficar assim nítida, explícita para o corretor, o que a competência 4 cobra é o uso de elementos coesivos, de conectivos, de nexos entre as frases e entre os parágrafos. Então, por exemplo, estou ali escrevendo uma frase, vou colocar um ponto final, eu acrescentaria um conectivo. Nesse contexto, e aí eu sigo com a ideia, eu vou mudar do parágrafo de desenvolvimento 1 para o parágrafo de desenvolvimento 2. Tá, vou usar um conectivo aditivo, além disso, ou ademais. Tô indo ali para a conclusão do meu parágrafo ou para a conclusão do meu texto. Vou utilizar um conectivo conclusivo. Desse modo, assim, diante do exposto, logo, portanto. Então, esse encadeamento, ele tem que ser enxergado pelo seu corretor. Por isso, eu dou uma dica que é a seguinte: vai mudar a parte do texto, ou seja, vai pular de uma frase para outra, vai pular de um parágrafo para outro,
caprichem no uso de conectivos, ok? E além disso, é importante também que vocês não façam um uso muito repetitivo desses conectivos, porque não adianta eu ficar usando ali portanto, 4, 5 vezes no texto, porque isso vai gerar uma penalização. Então, evitem repetições também, evitem repetições não só de conectivos, mas de termos muito próximos ali. Por exemplo, ao invés de dizer pessoas, 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 daqui a pouco você diz pessoas, indivíduos, cidadãos, brasileiros, sujeitos. Procurem sinônimos para evitar essa repetição que pode gerar uma penalização ali na competência 4, ok? E os últimos 200 pontos ali para a gente completar 1000 na nossa redação, temos a competência 5. Competência 5 é responsável pela elaboração de uma proposta de intervenção. Olha só, lembra que eu comentei que no Enem é obrigatório a gente ter problematização? Até porque a redação do Enem, ela vai cobrar um tema que envolve algo social do Brasil. Pode ser algo voltado para a educação, para a tecnologia, saúde, meio ambiente, enfim. E todos esses temas nos dão margem para problematizar, apresentar problemas em forma de argumentos. Só que eu não posso deixar esses problemas em aberto. Eu preciso solucionar. Se eu problematizo, assim, a falta de uma educação de qualidade em relação ao tema, eu preciso, ao final do meu texto, resolver esse problema. Essa resolução vem com a proposta de intervenção. Você propõe algo para intervir no problema. Essa intervenção, ela pode ou amenizar ou, de fato, resolver o problema. E ela precisa ser composta por 5 elementos. Como ela vale 200 pontos, cada um dos 5 elementos vale 40. Os elementos são agente, ação, meio, finalidade, detalhamento. O agente é quem? Quem vai realizar a resolução desse problema? Vai ser o governo federal? Vai ser o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, a mídia, as escolas, enfim. A ação é o que vai ser feito. Na verdade, uma boa dica é você pegar o próprio problema e reverter. Se o problema é, existe uma falha na educação em relação a tal ponto. Tá, a sua ação pode ser implementar uma educação favorável a tal ponto. O meio é como que essa ação vai ser resolvida. Por meio de quê? Por meio de um investimento financeiro em determinada área, por meio da implementação de campanhas a respeito de algum assunto, enfim. Finalidade é o para quê. Também esse elemento é também chamado de efeito. Para quê? Com qual objetivo essa ação, essa proposta será realizada? A fim de que não mais exista determinado problema, com a finalidade de que mais pessoas tenham acesso a algo, que favorece ali a resolução do problema, enfim. E por último, o detalhamento, que é você basicamente escolher um dos outros elementos e acrescentar uma informação específica sobre eles. Falaremos mais sobre isso na nossa aula sobre conclusão, em que a gente se aprofunda mais na proposta de intervenção. Entendidas as 5 competências, você consegue ter uma noção daquilo que o seu corretor espera para a sua redação. Então, é muito importante passar por essa parte no sentido de, repetir um conectivo e o corretor espera que eu não faça essa repetição. Opa, fiz uma proposta de intervenção, mas eu me esqueci de colocar o agente. Deixa eu acrescentar. Então, ter visão de corretor é para você mesmo conseguir fazer uma revisão mais assertiva ali da sua redação. Agora sim, passadas as competências, na próxima aula a gente vai começar a falar da estrutura do texto, ok?